Olá, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Fabiano e você pode acompanhar essa aula pela televisão, pela internet. Lembre que no aplicativo Aula Paraná e no Google Classroom você encontra materiais que complementam essa aula de ciências. Hoje, na nossa terceira aula de célula, nós vamos conversar agora um pouco dessa estrutura da célula. Nós estamos na aula número 21. Na aula 19, nós falamos sobre a descoberta da célula. Na aula 20, nós falamos sobre a teoria celular. E hoje, nessa aula, nós vamos aprofundar mais os nossos conhecimentos sobre a célula e saber as três partes que a constituem. Vamos começar a nossa aula? Chama todo mundo que está em casa. Chama a mãe, chama o papagaio, chama o periquito, o cachorro, a tia. Quero todo mundo na frente da televisão, na frente do computador, acompanhando a aula, porque eu sei que vocês gostam, eu sei que vocês participam, vocês anotam. Lembra do nosso combinado? Vou até falar pertinho de vocês. O que sempre tem que ter em mãos na aula de ciências do professor Fabiano? Caderno e o penal para fazer as anotações. Tá fazendo as atividades? Tá aprendendo? Tá entendendo o nosso assunto? Fala bem alto aí que sim, que eu concordo com vocês, porque estou ouvindo. Muita gente está gostando, está me mandando mensagem que está acompanhando a aula, que está gostando, que está aprendendo, que está gostando das partes práticas, das experiências. Muita coisa legal a gente vai fazer. Então vamos começar? Então, lembra, toda vez que a gente começa uma aula, a gente resgata informações da aula anterior. Na aula anterior nós não falamos da teoria celular? Então a gente vai relembrar, corrigindo o exercício. Você anotou no seu caderno essa primeira pergunta. O que a teoria celular afirma? Lembra que eu expliquei para vocês de dois pesquisadores que falavam sobre a teoria celular? Então era sobre isso que o exercício estava propondo. A teoria celular afirma que todos os seres vivos são compostos por células e que nelas ocorrem as atividades que caracterizam a vida. Então, a célula é fundamental para a existência dos seres vivos. Não importa se ele é animal ou se ele é vegetal, somos constituídos por células e elas desempenham várias funções vitais. Graças às células, nós estamos aqui vivendo, fazendo nossas atividades, brincando, explicando, estudando, anotando. Falando em anotar, acertou o exercício? Ótimo, parabéns para você que acertou esse exercício. Se não fez ele completinho, faltou alguma coisa, não se preocupa. Eu vou dar um tempo agora, você complementa o exercício. Não conseguiu fazer? Anota a resposta correta. Lembra? Voltamos para a nossa normalidade em breve. Mostra o caderno para a sua professora de ciências, mostra o caderno para o seu professor de ciências, para eles verem o que você aprendeu com o Fabiano. Então eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e a gente já volta com o nosso novo assunto de célula.
Copiadinho todos os assuntos, as informações do caderno? Então, pega esse caderno, deixa de lado um pouquinho e agora você vai me ouvir. Muita informação nova, muita imagem que vai ilustrar o que nós vamos aprender hoje, mais um pouquinho sobre células. Para isso, eu trago para vocês uma notícia. Então, a gente vai ler um pouquinho sobre célula. Vocês acreditam que no jornal, no noticiário, na televisão, fala de assuntos de ciências? Vocês acreditam nisso? Que legal, né? Um assunto que a gente aprende em sala de aula, agora vocês aprendendo no sofá da casa de vocês, numa cadeira na casa de vocês, aparece na televisão um assunto que está super em moda. Então acompanhem comigo a notícia. Vírus pode ser considerado ser vivo? Especialistas explicam dúvida de internautas. A palavra nunca foi tão consultada no país como durante a pandemia. Então vocês vão perceber que esse assunto está relacionado com a célula. E a gente vai ver se os vírus têm ou não célula na sua constituição. Então vamos para a notícia, vamos ler um pouquinho e aprender mais um pouquinho? Rio. Nunca a palavra vírus foi tão consultada no Brasil como no último mês de março. Segundo as ferramentas de pesquisa do Google, houve um crescimento de 285% no interesse de busca pelo termo neste período. O crescimento acontece com o avanço da pandemia da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, e o começo das medidas de isolamento social para quem pode ficar em casa. Uma das dúvidas que surgiram na última semana em relação ao vírus é a pergunta: vírus pode ser considerado um ser vivo? Justifique. Segundo a biomédica Mirella Costa, a resposta é não. Há muito debate nesta área. Não é uma resposta tão óbvia como parece. Mas o que sabemos é que o vírus, por não ter qualquer atividade metabólica fora da célula, por não captar nenhum nutriente, nem utilizar energia ou realizar qualquer atividade biosintética fora da célula hospedeira, não pode ser considerado um ser vivo. A bióloga Ana Luz Passos reforça que, de fato, a dúvida dos internautas é a mesma que muitos na comunidade científica. Há uma corrente que diz que eles não são seres vivos por não possuírem células em sua composição, o que impossibilita de sobreviver sem um hospedeiro. Porém, como eles podem sofrer mutações e se reproduzir como outros seres vivos, há uma corrente que diz que eles poderiam ser considerados seres vivos. Há uma grande discussão sobre o assunto. Então vocês percebem que a nossa aula de hoje é sobre célula. Mas eu trago para vocês essa notícia do coronavírus porque é um momento que nós estamos vivendo. E ele tem uma certa relação com o assunto célula. Então vocês perceberam que nas duas aulas anteriores, na 19 e na aula 20, eu falei sobre célula. E tem a teoria celular que diz que todo ser vivo tem que ter célula. O que acontece com os vírus? A comunidade científica, vocês perceberam aqui na notícia, que, do ponto de vista de duas pesquisadoras, nos mostraram que, dependendo das características que nós analisamos do vírus, ele não é considerado ser vivo, porque ele não é formado por célula. Porém, tem outros pesquisadores que falam assim: mesmo que ele não tenha células na sua constituição, ele desenvolve algumas atividades que são características dos seres vivos. Então, eles poderiam ser considerados seres vivos. Então, eu trago essa notícia para vocês, que ela é o início da nossa aula, para a gente ficar pensando um pouquinho. E também trago para essa questão que nós estamos vivenciando no momento, né, dessa doença, do coronavírus, que dentro da possibilidade, fiquem em casa, estudem, brinquem, se divirtam, estudem, mas dentro de casa. E se algum familiar tiver que sair, que utilize máscara, que tenha toda a higienização, um sabonete, com água, com álcool, para que não transmita para os familiares. Então, se cuidar neste momento é fundamental. Mas vamos iniciar o nosso assunto e fazendo relação com essa notícia? Olha que legal essas três imagens que eu trouxe para vocês.
eu trouxe uma primeira que representa seres vivos. Eu tenho uma borboleta e eu tenho folhas de uma árvore. Então eu tenho dois seres, né? Um animal e um vegetal. No meio, eu tenho aquela imagem do vírus que ilustrava a reportagem. E a terceira imagem, eu tenho rochas, eu tenho, né, pedras ali que a gente encontra no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então olha o texto que eu trago para vocês. Os seres vivos diferem da matéria bruta porque são constituídos de células. Então a gente percebe que no nosso planeta tem muitos seres, muitas plantas, muitos animais e tem outros elementos. Então o que essas três imagens representam para vocês? Que na natureza nós encontramos aqueles seres vivos e estruturas que não são vivas. A gente já falou sobre isso, que é o componente biótico e abiótico. Lembra? Quando a gente lá nas primeiras aulas, abiótico é aquilo que não é vivo. Água, ar, temperatura, as rochas, a areia. Então, se a gente for pegar um copo com água, um grão de areia e analisar no microscópio, eles não vão ter células. Por isso, não são seres vivos. Mas se eu pegar essa borboleta, se eu pegar essa folha dessa árvore e ampliar uma estrutura do corpo deles, uma asa, uma antena, no caso da borboleta, ou uma raiz, ou a própria folha do vegetal, eu percebo a presença de células. Então a gente tem esses extremos. Eu tenho estruturas que eu encaixo como vivas e outras que não são vivas. Esse critério para separar o que é vivo e o que não é vivo, eu utilizo o critério presença ou ausência de célula. Perfeito, super fácil de entender. Nós chegamos aqui, olha o ponto de interrogação que eu coloco, o vírus. Então vocês perceberam que muitos pesquisadores, cientistas ainda discutem essa questão do vírus, se ele é ou não um ser vivo. A gente percebe que ele não é considerado um ser vivo se eu utilizar a teoria celular. Lembra que nós aprendemos na aula passada? Para ser considerado um ser vivo, tem que possuir célula. E nós vamos conhecer as partes da célula hoje. O vírus não tem célula, não tem na constituição do seu corpo, da sua estrutura, uma célula. Ele tem outras partes. Por isso, não é considerado um ser vivo. Os vírus são seres que não possuem células, mas são capazes de se reproduzir, de sofrer alterações no seu material genético. Esse é um dos motivos pelos quais ainda se discute se eles são ou não seres vivos. Então você percebe que se nós utilizarmos o critério teoria celular, presença ou ausência de célula, eu digo que os vírus não são seres vivos, porque ele não tem. Porém, mesmo não tendo células, ele se reproduz. Nós percebemos isso na mídia, quando eu vejo que muitas pessoas estão infectadas, muitas pessoas estão adoecendo com o Covid-19. Ou seja, elas passam para outra pessoa esse vírus e dentro do nosso corpo ele se multiplica. Então, o ato dele se multiplicar, se reproduzir nos corpos das pessoas e ele se modificar, evoluir, é uma característica de seres vivos. Mesmo não tendo células, ele fazendo isso, pesquisadores ficam nesta dúvida. E ao longo dessa aula, nós vamos falar mais sobre isso. Agora eu lanço uma pergunta para vocês. Agora eu quero que vocês pensem bastante. Por que os vírus não são considerados seres vivos para alguns pesquisadores? A gente leu a notícia, eu apresentei os pontos da aula passada, eu retomei esses pontos agora há pouco e eu quero que você pense um pouquinho. Será que tem alguém com você que está acompanhando essa aula? Discuta com essa pessoa, se for um adulto, né, se for um irmão, uma tia. Discuta por que os vírus não são considerados seres vivos. Daqui a pouquinho eu volto e a gente conversa mais um pouquinho sobre isso.
Que pergunta que eu faço para vocês, né? Por que os vírus não são considerados seres vivos? Eu vou apresentar para vocês evidências, né? São comprovações científicas por que eles não são considerados seres vivos. Então, olha a primeira evidência. Os vírus não possuem células. A gente já viu esse termo, acelulares, num quiz de uma aula anterior. Se o vírus não tem a unidade estrutural e funcional dos seres vivos, ele não é considerado um ser vivo. Essa característica vai contrariar o que eu falei para vocês. Se não tem célula, está indo contra a teoria celular, que diz que todos os seres são formados por células. A segunda evidência que os vírus só são capazes de se reproduzir, ou seja, de se multiplicar, no interior de outra célula. Então, ele utiliza, né, vamos pegar esse exemplo do Covid-19, quando uma pessoa adquire, né, tocando um objeto, não se higienizando, em contato com uma pessoa doente, esse vírus adentra o nosso corpo e ele vai utilizar as nossas células para se reproduzir. Por essa razão, dizemos que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Ele não consegue se reproduzir sozinho, ele depende de uma célula de um outro organismo, animal ou vegetal. Então, quando eu digo que ele é um parasita, ele depende de outro ser, ele necessita desse ser. Intracelular porque ele adentra a célula do outro ser. Ele se multiplica, ele utiliza as minhas células para se multiplicar, destrói essa célula e vai entrar em outras. E obrigatório porque é a única maneira que ele tem de se multiplicar. Mas não tem aqueles pesquisadores, cientistas que falam assim, não, os seres vivos também podem ter na sua classificação, levar em consideração os vírus. Então, olha a outra pergunta que eu faço para vocês. Por que alguns pesquisadores, então, afirmam que os seres vivos têm na sua classificação os vírus dentro deles, né? Então, eu posso considerar o vírus como um ser vivo. Então, você já imaginou, você já pensou, e eu mostrei para vocês por que o vírus não é um ser vivo. Agora eu quero que você pense um pouquinho. Tudo bem, vai que alguns cientistas falem sobre isso e o vírus é considerado um ser vivo. Quais características, então, ele tem para ser considerado? Quero que você pense um pouquinho e daqui a pouco a gente volta e eu mostro mais evidências para vocês. Então eu vou mostrar para vocês agora evidências que mostram que os vírus podem ser considerados seres vivos. Primeira,
a presença de material genético indica que esses organismos são capazes de transmitir suas características aos seus descendentes. Todos os seres vivos, independente de ser animal ou vegetal, nós temos material genético. Vocês já ouviram falar no DNA? Ácido desoxirribonucleico? Que palavrão, né? Que palavra grande. Então vamos dar um apelido para ele? DNA. DNA é o nosso material genético. Vocês acreditam que tem vírus que também tem DNA, que também tem material genético? Então, a presença desse material que carrega as informações, a característica que doença esse vírus traz, causa na pessoa, pode ser considerada pelos cientistas como uma característica de seres vivos. Se eu tenho DNA, se eu tenho material genético e o vírus também tem, os cientistas pensam, ele também pode ser considerado ser vivo. Vamos para a segunda evidência? Os vírus apresentam capacidade de evolução. Vocês já ouviram falar que os vírus sofrem mutação? Mutação é modificação. Eles se modificam. Todo ano você não toma a vacina da gripe? O vô, a avó, a tia. Então, todo ano nós temos que tomar a vacina da gripe porque o vírus da gripe sofre mutação, ele evolui, ele se modifica. Então, isso também é uma característica dos seres vivos. Então, eu apresento aqui para vocês 2 pontos de vista. A nossa aula de hoje não é sobre vírus, e sim sobre célula. Vocês percebem que a célula é o que dá essa dúvida se o vírus é ou não seres vivos? Por isso que eu trago para vocês. Então, Fabiano, o que você poderia dizer? Vírus é ou não um ser vivo? Os vírus não são seres vivos, se eu levar em consideração a teoria celular. Para ser vivo, tem que ter célula. Ele não tem célula, contraria a teoria celular. Então, não é ser vivo. Alguns pesquisadores, se utilizarem o critério do material genético e da evolução, da mutação, pode-se dizer que o vírus pode ser um ser vivo. Só que nós vamos utilizar nas nossas aulas que vírus não são seres vivos. Perfeito? Ficou claro? Vamos adiante? Vamos aprofundar nosso conhecimento na célula? Lembram dessa animação? Não é a primeira vez que eu trago para vocês. Lembra dos formatos? Vamos conhecer as 3 partes de uma célula? Existem muitos tipos de célula, mas todas apresentam uma estrutura básica formada por membrana plasmática, material hereditário e citoplasma. Não importa se são células de partes diferentes do meu corpo. Lembra aquele exemplo que eu dei? A célula que forma a minha pele, a célula que forma a musculatura da minha perna, uma célula óssea, uma célula sanguínea ou um neurônio. Todas são células, eu dei exemplos de células para vocês. Elas têm funções diferentes. Proteger o meu corpo, sustentar o meu corpo, transportar nutriente e oxigênio e até transmitir o meu pensamento, o meu impulso nervoso para que eu tenha minha memória, que eu possa falar, para que eu possa visualizar. Então, vocês perceberam que as células têm funções diferentes? Têm formatos diferentes? Só que, independente de qual seja essa célula, ela tem que ter 3 partes, 3 estruturas que eu mostro para vocês. Então, uma delas eu chamo de membrana plasmática, a segunda eu chamo de citoplasma e a terceira, o material hereditário, o material genético. Vamos ver isso numa imagem? Mais para frente, eu vou mostrar para vocês. Eu trouxe um monte de coisas para ilustrar para vocês. Olha que legal esse esquema. Eu trago a célula, as suas 3 partes e as suas funções, as suas características. Lembra lá do mapa mental? Eu trouxe um novo para vocês. Eu sei que vocês estão achando legal fazer a cópia desse material porque ele resume praticamente a nossa aula toda. Então eu trago o assunto da nossa aula. Já estamos 3 aulas falando de célula. É um assunto longo, é um assunto complexo. Eu concordo com vocês. Por isso nós vamos ver muitas aulas até que vocês compreendam bem esse assunto. Eu me preocupo com vocês. Eu sei que vocês querem aprender direitinho, então nós vamos por partes para aprender tudo sobre a célula. Então, eu já sei da célula o número, a quantidade de células que um ser apresenta. Lembra? Uni e pluricelulares? Perfeito. Então, isso a gente já sabe. Agora eu vou mostrar para vocês as
partes de uma célula: membrana plasmática, material hereditário e citoplasma. Já conheci, Fabiano, as 3 partes, mas o que cada um desempenha? Eu sei que ela é microscópica, né? Você explicou. Eu tenho que olhar no microscópio. Então, se eu tenho cada uma dessas partes, o que elas realizam? Para que elas servem? Vou apresentar. A membrana plasmática é a parte mais externa da célula. Ela envolve a célula e controla a entrada e a saída de materiais, de nutrientes. Então, a célula é uma estrutura e ela tem essa membrana que me delimita o que é fora da célula e o que é dentro da célula. E essa membrana plasmática permite a entrada e a saída de substâncias que essa célula necessita. O material hereditário, que é o material genético, contém as informações para a manifestação das características hereditárias de cada ser vivo. Encontra-se dentro de uma estrutura chamada núcleo. Nem todo ser vivo tem núcleo. Alguns têm núcleo verdadeiro, outros não têm. Por isso que eu não coloquei que a terceira parte da nossa célula é núcleo. Eu chamo de material hereditário, porque todas as células têm que ter material hereditário, genético. Vocês sabiam que nesse material hereditário contém as informações para como você é? A cor dos seus olhos, a sua estatura, a cor do seu cabelo. Então, as características do ser estão marcadas, gravadas, registradas no material hereditário. E a terceira parte é o que eu chamo de citoplasma, que é um líquido viscoso. Ele não é tão fluido como a água. Lembra algo mais gelatinoso, que preenche a célula, no qual estão imersas as organelas, componentes que realizam funções específicas na nossa célula. Então eu quero que vocês entendam que a gente vai falar de célula em muitas e muitas aulas, e não só no 6º ano, no 7º e no 8º. Então tem assuntos que nós vemos no 6º, e você vai aprender, você vai entender e vai compreender. Nós vamos voltar a ver esses assuntos no 7º ano, e nós vamos aprofundar mais esse conhecimento. E quando você for lá para o 8º ano, nós vamos retomar essas informações de célula e você vai aprender coisas novas. Então, em cada ano você aprende um pouquinho. No 6º um pouquinho, no 7º mais um pouquinho e no 8º mais um pouquinho, para você saber tudo sobre essa estrutura tão importante e tão fundamental na nossa vida. Vamos copiar? Olha que legal essas informações que eu mostrei para vocês. Pega o caderno, coloca a data, coloca o número da nossa aula, 21 componentes da célula. Marca, registra esse mapa conceitual. Ah, Fabiano, não quero copiar assim. Eu posso colocar a palavra célula e escrever os textos um embaixo do outro? Pode. Contanto que você copie essas informações do seu caderno, perfeito. Lembra da letra caprichada, tudo bem bonitinho para facilitar os teus estudos. Eu vou dar um tempo para vocês copiarem e daqui a pouco eu volto para a gente continuar a nossa aula.
E aí, copiou no seu caderno? Olha que legal! As informações que eu trouxe aqui para você em forma de texto, eu trouxe em forma de material. Então percebam na imagem que tem na tela, eu também trouxe aqui para vocês uma célula. Então perceba aqui que a célula, embora seja microscópica, eu trouxe um modelo para mostrar para vocês visualmente essas três partes. Então lembra que a gente viu membrana plasmática? Membrana plasmática é essa parte mais externa, que delimita, que separa o que é fora da célula, o que é lá dentro e permite a entrada e saída de substâncias. Fora isso, eu tenho o quê? Um material genético. O material genético está nessa região aqui que eu chamo de núcleo. Esse material genético tem as informações do ser. E preenchendo essa célula, eu tenho o que eu chamo de citoplasma. É um líquido viscoso, gelatinoso, que preenche, que dá forma para essa célula. Vocês perceberam que a célula ela é tridimensional? Ou seja, ela tem volume. Embora ela seja microscópica, muito pequenininha, eu trago um modelo onde a gente percebe que ela tem um tamanho, uma tridimensionalidade. Ela não é algo achatado. Vamos comparar com a tela? Olha aqui comigo. Então, deixamos a nossa amiga célula aqui um pouquinho e a gente vai ver a imagem aqui na tela. Vocês percebem que quando eu trago na tela é algo planificado, é algo achatado. Então, quando eu trago para vocês esse modelo, eu quero indicar que o nosso corpo, as nossas células, ela tem uma tridimensionalidade, né? Ela tem 360 graus. E eu mostro para vocês aqui. Então, a membrana plasmática, essa região mais externa, eu tenho o citoplasma que preenche, que está aqui em laranja, eu tenho o núcleo, que é essa cor meio roxa indo para o marrom, que dentro tem o material genético, que transmite as características de como você é. E olha quantas estruturas eu tenho dentro dessa célula, mergulhada no citoplasma. Eu chamo de organelas. No sexto ano a gente não vai aprender sobre as organelas não, a gente vai saber que elas existem, mas cada uma delas e a função só no sétimo ano. Mas perceba essa estrutura azul, amarela, essas estruturas alaranjadas, cada uma delas tem uma função para a célula e consequentemente para o nosso corpo. Vamos para a parte que vocês gostam? Vamos para o quiz? Vamos fazer perguntas? Quais são os três principais componentes de uma célula? Você viu isso agora há pouco comigo. Letra A, membrana plasmática, citoplasma e material hereditário. Letra B, membrana plasmática, organelas e material hereditário. Letra C, membrana plasmática, citoplasma e organelas. Ou letra D, membrana plasmática, organelas e citoplasma. Daqui a pouco eu volto com a resposta correta. Vamos ver se você acertou esse exercício? Eu quero que você grite bem alto aí da tua casa a resposta e eu quero ouvir aqui, eu vou ouvir com certeza. Quais são as três principais partes de uma célula? Esse exercício tinha pegadinha. Resposta correta, letra A. Eu ouvi que você falou A. Mas Fabiano, por que não é as demais? Lembra que eu expliquei? As três partes são membrana plasmática mais externa, que permite a entrada de substâncias e de nutrientes para a célula. Citoplasma, que preenche, é aquele líquido viscoso, gelatinoso. E o material hereditário, material genético. Por que não a letra B? Embora a célula apresente organelas,
embora elas sejam importantes, elas não são as principais, as 3 fundamentais. Na letra C, a mesma coisa, eu coloquei organelas. E na letra D, eu também coloquei organelas. Embora todas essas estruturas que tem no exercício estão presentes dentro da célula, as organelas, embora sejam importantes, elas não são as principais. Pegadinha, né? Exercício número 2. Qual não é um componente fundamental da célula? Cuidado, olha a palavra não. Será que são as organelas, membrana plasmática, material hereditário ou citoplasma? Daqui a pouco eu volto com a resposta correta. Fabiana, esse exercício foi fácil, esse quiz, esse eu acertei de primeira, você acabou de falar no quiz anterior. Não é um componente fundamental, embora todos esses que eu apresento nas 4 alternativas são componentes de uma célula. Mas qual não é fundamental? As organelas, elas são importantes, mas os 3 principais estão na letra B, C e D. Vamos para o nosso último quiz da aula de hoje. Numa célula, qual estrutura contém as informações para a manifestação das características hereditárias de um ser vivo e para o funcionamento deste organismo? Então, se você acha que é as organelas, letra A, letra B, membrana plasmática, material hereditário na letra C e na letra D, citoplasma. Daqui a pouco eu volto com a resposta correta. Qual será que é a resposta desse exercício? Parte da célula que contém as informações, as características hereditárias. Como que você é? Tua estatura, tua cor da pele, como que é teu cabelo? Então essas informações estão gravadas no material hereditário. Então se você acertou, parabéns! Então o que eu vou trazer agora para vocês? Atividades do nosso livro. Então na página 160 tem o exercício 3, que aborda esse conteúdo que a gente trabalhou hoje. Então, vai pegar o caderno, pega o penal, caneta, coloca a data de hoje, bem encaprichadinho, pergunta número 3. Nomeie os componentes básicos das células, localizando-os na imagem. Então, você vai copiar o enunciado e vai fazer este desenho. Então, olha que legal! Eu trouxe esse desenho, eu fiz também, e eu apresento para vocês aqui no quadro. Olha que interessante! Eu mostro para vocês o mesmo desenho que vocês vão fazer. Então, uma dica. Peguem 3 lápis de cores diferentes
ou canetas de cores diferentes, para representar aquelas 3 partes fundamentais. Então vocês perceberam aqui em laranja, que eu indiquei o número 1, como está ali na televisão, né, no vídeo de vocês, que é a parte mais externa. O número 2 eu fiz com uma outra cor, no caso aqui branco, preenchendo esta célula. E o número 3 em amarelo, uma estrutura mais circular, representando a terceira parte da nossa célula. Então, mas Fabiano, eu não sei desenhar diferente, a célula não tem um formato definido. Algo parecido com esse meu, você vai fazer e a resposta do exercício é indicar quem é a parte 1, quem é a parte 2 e quem é a parte 3. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e eu volto para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Copiou o exercício? Eu imagino cada célula bonita que vocês fizeram. Então, como eu sempre falo, toda vez que o assunto tá bom, quando a gente tá gostando, tudo que é bom acaba. Espero que vocês tenham gostado muito da aula de hoje. Eu adorei preparar essa aula para vocês, explicar para vocês e bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!